um outro exercício e literalmente aplicar as duas leis, ok? Vamos ler junto o exercício. Sabemos que a resistência equivalente desse circuito é de 2,91 ohms. Como que a gente sabe isso? Do exercício que a gente fez no vídeo 1, tá? Então, no primeiro vídeo, a gente resolveu esse sistema e achou a resistência equivalente. Encontre as correntes que passam nas resistências 7,5 ohm, que é essa de cima, e 3 ohms, que é essa de baixo. Então, nessas duas azuis. Dado que a fonte do circuito é de 2.910 volts, então ele garante que essa fonte aqui é de 2.910 volts. Bom, como que a gente resolve isso? Você pode primeiro lembrar que, se a resistência equivalente do circuito vale 2,91 ohms, significa que esse circuito ele pode ser reescrito, redesenhado assim, com uma única resistência, e o valor dela é justamente 2,91 ohms. A DDP fornecida continua a mesma, tá? Para que eu fiz isso? Observe que, se eu vou resolver um diagrama, né, um circuito, eu tenho que dar nome aos bois. Então, eu tenho que começar a dar nome às correntes que eu quero achar. Daqui sai uma corrente I, que é a corrente do sistema, que é a mesma que sai daqui. Ela passa pelo fio e, ao chegar neste nó, que eu vou chamar de nó A, a corrente se divide em duas. Uma para cima e uma para baixo. A de cima eu vou chamar de I1 e a de baixo de I2. Então, nesse circuito aqui, no circuito equivalente, eu posso aplicar a lei de Ohm, que é U igual a RI, e encontrar a corrente do circuito. Vou ter 2.910 é igual a 2,91 e corrente do circuito é de 1.000 amperes, ok? Agora, com esse valor de corrente, eu posso trabalhar com a lei dos nós no nó A. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, em A, o que a gente tem? A gente tem que a corrente que chega, I, vai ser igual à soma das correntes que saem. I1 mais I2. Então, eu tenho que 1.000 é igual a I1 mais I2. Bom, essa equação aqui, que é um resultado parcial, ela não resolve o meu problema, porque eu tenho duas variáveis e uma única equação, beleza? Como que eu posso resolver isso? Você pode partir do conceito de que, se a resistência de 7,5 e 3,5 estão em paralelo, elas têm a mesma DDP. E se eu aplicar a lei de Ohm para cada um, eu consigo mais duas equações. Vamos fazer? Olha só. Pela lei de Ohm, eu vou ter que a voltagem, a DDP da primeira resistência, é igual a 7,5 vezes I1. E vou ter que a voltagem da segunda resistência, ou a DDP da segunda, é 3 vezes I2. Só que a gente já sabe que I1 é igual a I2 porque elas estão em paralelo. Então, 7,5 I1 é igual a 3 I2. Vamos isolar I2? I2, esse 3 passa dividindo, 7,5 dividido por 3 dá 2,5. Então, I2 é igual a 2,5 I1. Com esses dois resultados parciais, eu consigo achar o valor de I1 e I2. Combinado? Então, vamos lá. Vamos chamar esse aqui de equação 1, esse aqui de equação 2. Vamos separar aqui para a gente se achar e resolver. Então, usando 2 em 1, temos... Então, eu vou pegar o que eu encontrei na equação 2, que é essa daqui, e vou substituir na equação 1. Então, eu vou ter 1.000 é igual. Onde tem I1, continua I1. Mais,
Onde tem I2, eu coloco o resultado da equação 2, que vai ser 2,5 e 1. E 1 mais 2,5 e 1, 3 e 1. Aqui vai ficar 1.000 é igual a 3,5 e 1. 3,5 passa dividindo e 1 vai ser igual a 285,7 amperes. Esse é o primeiro resultado. Agora, como é que eu acho o I2? Só substituir. Pega esse valor que você encontrou para I1 e substitui na equação 2. Eu vou ter que I2 ser igual a 2,5 vezes o valor de I1, 285,7. Dessa forma, I2 é igual a 714,3 amperes. Acabou. É isso. Tranquilo, beleza? Mas agora, eu posso continuar no mesmo circuito e pedir mais coisas. Agora eu quero que você encontre a corrente que passa nas demais resistências. Vamos trazer para cá o circuito de novo e começar a analisar. Bom, uma coisa eu já sei, que aqui, vou dar um zoom para desenhar melhor, que aqui eu tenho uma corrente I, e eu sei que ela vale 1.000 amperes. Quando chega nesse primeiro nó, eu já sei que ela se divide em duas correntes, I1, que vale 285,7 amperes, e para baixo, I2, que eu sei que vale 714,3 amperes, beleza? Essas duas correntes, a I1 com a I2, elas se unem aqui no final de novo, e seguem nesse fio como I. Então, exatamente nesse fio aqui, que é a união da I1 com a I2, eu tenho I novamente. Quando ele encontra esse outro nó, então o primeiro nó eu vou chamar de nó A, o segundo nó eu vou chamar de nó B. Quando ele encontra o nó B, essa corrente se divide em três, mas são três outras correntes, diferentes de 1, diferentes de 2, diferentes de I. Então, tem que dar novos nomes, né? Então, eu vou dizer que a de cima é a I3. Vou dizer que a do meio, que vem por aqui, passa pela resistência e sai aqui, é a I4. E a de baixo, eu vou chamar de I5. E eu não tenho valor de nenhuma delas, tá? Todas se juntam de novo nesse nó, e aqui eu tenho o I novamente. Lembrando que já foi dito no exercício passado que a DDP do sistema é 2.910 volts. Bom, eu poderia aqui aplicar a lei dos nós, fazer diversas malhas e tentar achar todas e montar um sistema de equações lineares como a gente fez. Mas tem uma forma mais intuitiva ainda, que você usa malhas onde só passa por uma incógnita. Como assim? Vamos supor que eu quero achar I4, tá? Eu quero achar esse cara. Se eu conseguir criar uma malha que passe por I4 e só passe em locais conhecidos, eu consigo achar I4 de primeira. Nem todo exercício é possível, mas às vezes é. Imagina que eu saio daqui, passo pelo meu gerador. Aqui eu posso ir para cima ou para baixo, a gente que escolhe, vamos para cima. Passo aqui, que eu conheço a resistência e conheço a corrente. Passo pela minha incógnita e fechei a malha. Nesse caso, vou chamar de malha alfa, por exemplo. Eu escolho um sentido para correr, vou correr nesse sentido, nessa malha alfa, e aí eu aplico a lei, segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Mas, para aplicar a lei de Kirchhoff, eu queria relembrar com vocês uma coisinha. Quando a gente aplica a lei de Kirchhoff, a gente tem referenciais. Então, a gente sempre tem a malha. Então, esses círculos aqui de baixo são as malhas. É o percurso que a gente vai andar, tá bom? Então, a malha, malhas. E dependendo da relação entre a malha e o gerador, e os polos do gerador, e a malha e a resistência, eu tenho sinais. Eu vou apresentar para vocês a convenção de sinais que está na apostila e que é comumente usada na eletrônica, tá? Qual é essa convenção? Se a malha vem do positivo para o negativo, ó,
bateu primeiro no positivo e depois no negativo. A DDP contribui de forma positiva. Então, você entra com mais o valor da DDP. Se a malha bate primeiro no negativo e depois no positivo, ela contribui de forma negativa. Já as resistências, se a malha tem o mesmo sentido da corrente, positivo. Se a malha tem sentido contrário da corrente, negativo. Usando essa convenção de sinais, vamos voltar para o nosso exercício. Ela está no livro de vocês, tá? Perdão, na apostila. Voltando aqui para o nosso exercício, a gente vai então caminhar dentro da malha alfa e escrever a segunda lei de Kirchhoff, tá? Então, aplicando a segunda lei de Kirchhoff para malha alfa, temos. Então, vamos lá. Se eu saio deste ponto aqui e começo a andar, eu me deparo com o lado negativo do meu gerador. Então, esse valor entra negativo na minha equação, beleza? Então, eu tenho menos DDP. Conforme eu continuo caminhando, eu entro aqui na minha resistência no mesmo sentido da corrente. Você tá vendo que a corrente 1 tá da esquerda para a direita e a malha também? Então, a resistência vai contribuir de forma positiva. Então, vai ser mais R1 e 1. Continuando o caminho da minha malha, o mesmo acontece com esse daqui. Então, vai ser mais R4 e 4. E aí, eu retorno ao mesmo ponto de partida. Logo, tudo isso tem que ser 0. E aí, basta substituir valores, né? Então, a gente vai ter menos 2.910 mais R1, 7,5, vezes I1, 285,7, mais R1, 1, vezes I4. Isso aqui é igual a 0. 7,5 vezes 255,7 dá 2.142,75. Esse cara passa para lá negativo. Esse cara passa para lá positivo. Então, a gente tem que I4 é igual a 2.910 menos 2.142,75. Portanto, I4 vai ser igual a 767,25 amperes. Nossa primeira resposta. Vamos agora buscar outra corrente, beleza? Vou copiar de novo o desenho e agora eu vou escolher outro caminho. As correntes que eu vou marcar aqui tem que ser as mesmas que eu marquei no primeiro desenho, beleza? Então, eu tinha I, no ramo de cima eu tinha I1, no ramo de baixo eu tinha I2, depois elas voltavam a ser I, na primeira resistência eu tinha I3, na resistência do meio I4 e na de baixo I5. Elas voltavam a ser I aqui, lembrando que a DDP do sistema é 2.910. Agora, a gente vai escolher uma nova malha. Eu vou sair daqui, vou passar pelo meu gerador. Posso ir por cima ou por baixo, vou por baixo só para ser diferente. E agora eu passo em uma das incógnitas que eu quero, por exemplo, a de cima. Vou chamar essa nova malha de malha beta e vamos girar por ela e aplicar novamente a segunda lei. Então, aplicando a segunda lei de Kirchhoff para a malha beta, temos. Vamos lá. Se eu estou vindo pela malha e encontro primeiro o lado negativo, a DDP contribui de maneira negativa, menos 1. Continuo, e nos dois casos eu vou passar pelas resistências no mesmo sentido da corrente. A malha e a corrente estão no mesmo sentido.
Então, as duas vão contribuir de forma positiva. Então, eu vou ter mais R2 e 2, mais R3 e 3. E eu retorno ao ponto de partida, então tudo isso dá 0. Substituindo os valores, eu tenho menos 2.910 mais 3 vezes o I2, que é 714,3, mais o I3, que é 10, perdão, o R3, que é 10, vezes o I3, que é o que a gente vai achar. Aqui é só conta, né? Então, eu vou só executar essa multiplicação, executar essa soma, jogar para o outro lado e dividir por 10. E aí, vocês vão achar que o I3 vale 76,71 ampere, beleza? Mas vamos fazer aqui só para ter anotado. Eu tenho menos 2.910 mais 3 vezes 714,3 dá 2.142,9 mais 10 e 3 é igual a 0. Esses dois eu passo para o outro lado e divido por 10. E eu vou encontrar que I3 vale 76,71 ampere. E esse é o segundo resultado do exercício. Agora, só falta achar I5. E eu realmente poderia criar uma última malha, né? Eu poderia vir por cima ou por baixo e passar pelo I5. Mas tem uma forma mais simples de fazer. Eu posso me concentrar única e exclusivamente nesse nó. Olhando para esse nó, que a gente chamou de B, o que eu posso dizer? Que a corrente que entra, que é o I, é igual à soma das 3 que saem, que é o I3, o I4 e o I5. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, opa, faltou um H aí, de Kirchhoff, para o nó B, o que a gente tem? Que o I é igual ao I3 mais o I4 mais o I5. E eu tenho todos os valores. O I vale 1.000, o I3 vale 76,71, o I4 vale 777,25, e aí eu encontro o I5. Somo esses dois, passo para o outro lado subtraindo, e eu encontro I5 é igual a 156,04 ampere, última resposta do exercício, ok? Leis de Kirchhoff, elas são trabalhosas, elas dão exercícios grandes, mas elas não são complicadas. Você só não pode se perder nos sinais e equações. Então, tem 3 formas de fazer, essa mais intuitiva, a escalonamento e a que está na apostila, que é a de Cramer. Observe as 3 e escolha a que melhor você se adapta, beleza? Um abraço, tchau, tchau.